Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com o nosso segundo e último vídeo sobre a Revolução Francesa, aliás, sobre a Revolução Russa. Ah, meu Deus, me perdi. Revolução Russa, Revolução Francesa foi outra aula. Revolução Russa, a gente viu no primeiro vídeo o contexto da Rússia, o que estava acontecendo na Rússia. A gente viu o cenário do contexto europeu, do liberalismo econômico, né, do Estado liberal que estava presente na Europa, em oposição ao socialismo, que estava crescendo ali como uma alternativa, como uma oposição ao Estado liberal. E a gente viu a Rússia se inserindo nesse contexto. E a Rússia com um contexto bem particular, diferente do resto da Europa. A Rússia não era industrializada, a Rússia era um país agrário, a Rússia era um país quase medieval, ainda tinha um governo absolutista, então era um país muito diferente. Mas as ideias socialistas começaram a circular na Rússia nesse contexto, principalmente por conta da insatisfação do povo com a situação que estava vivendo. O czar se enfiou numa guerra que o povo não aceitava, aliás, em duas, contra o Japão e depois a Primeira Guerra Mundial. A situação do povo era muito complicada, os camponeses vivendo num regime de servidão, os trabalhadores urbanos vivendo em péssimas condições de trabalho. O povo conquista uma constituição, mas ainda assim está insatisfeito. E a gente entra em 1917 com o povo nas ruas gritando por paz, pão e terra. E o exército, por participar da Primeira Guerra Mundial, se sente humilhado com a derrota, com a participação da Rússia. A participação russa na Primeira Guerra Mundial foi vexatória. O exército russo foi destroçado pelas tropas alemãs. Então, todo esse contexto fez com que o povo, o exército, que era quem dá apoio ao governo, não mais apoiassem o czar Nicolau II, que era então o imperador russo. Então, no meio de uma situação em que a Rússia estava ingovernável, no início de 1917, a população de São Petersburgo, então capital da Rússia, onde estava o palácio do imperador, organiza uma manifestação contra o czar. Vocês lembram que em 1905 a população de São Petersburgo fez uma manifestação contra o czar e foi massacrada pelo exército. Porém, agora em 1917 a situação é diferente. A população se une para manifestar contra o czar e o exército, os soldados chamados para defender o palácio, não defendem o palácio. Eles se unem aos manifestantes e protestam contra o imperador. Então a defesa que o imperador tinha em 1905, que era o exército, em 1917 ele já não tem mais. O exército também está contra o imperador. Pressionado pela população, sem apoio de nenhum grupo político, nenhum grupo econômico, Nicolau II se vê obrigado a renunciar ao trono no dia 15 de março. E aqui um outro detalhe, um outro parênteses, uma brincadeira que a gente faz, a Rússia era tão atrasada, mas tão atrasada, que quando o resto do mundo estava no dia 15 de março, a Rússia estava no dia 2 de março. Por que isso, professor? Porque na Idade Moderna, ali no século XVI, houve uma atualização no calendário. Foi feito um estudo pedido pelo Papa Gregório, por isso que a gente fala que nós estamos no calendário gregoriano. Então um Papa chamado Gregório pediu um estudo e chegou-se à conclusão de que havia um erro de alguns dias no calendário cristão, né? Tinha um erro de cálculo, e aí o calendário saltou alguns dias à frente, né? Então fizeram uma atualização no calendário, o calendário foi atualizado. Mas a Rússia não seguiu essa atualização no calendário na Idade Moderna, então a gente entrou no século XX com a Rússia ainda usando um calendário medieval, um calendário que no início da Idade Moderna o restante da Europa havia transformado, a Rússia não utilizava ainda. Então, para vocês verem o nível de atraso, de distanciamento que a Rússia tinha com relação ao resto da Europa. Até o calendário estava atrasado. Então, no dia 15 de março do calendário ocidental, 2 de março no calendário russo, Nicolau II renunciou ao trono. Não tem mais czar, não tem mais imperador. Quem vai governar a Rússia? Agora vão emergir as forças políticas que estavam lutando contra o imperador, que estavam liderando as manifestações. Basicamente, você tinha todos os grupos políticos na Rússia contra o imperador. Vamos lembrar o contexto da Europa, tá? Estado liberal, liberalismo econômico, socialismo. E eu disse para vocês que socialistas não são todos iguais. Existem vários tipos de socialismo. Então você tem
você tinha na Rússia a burguesia liberal que queria a industrialização da Rússia e estava insatisfeita com o czar porque a Rússia era um país agrário e atrasado, e a burguesia queria a modernização da Rússia, modernização e industrialização. Do outro lado, do outro espectro político, você tem os diferentes grupos de esquerda. Você tem, na Rússia, você tem socialistas moderados, que eram chamados de mencheviques na Rússia. Menchevique quer dizer minoria, era a minoria dos socialistas. Porém, era um grupo mais reformista, que a gente pode considerar um socialismo meio utópico. Eles queriam transformações graduais na Rússia. Você tinha na Rússia também os bolcheviques, bolchevique quer dizer maioria, que eram os socialistas mais radicais e mais ligados às ideias do Marx, ao comunismo, ditadura do proletariado, revolução. Os mencheviques queriam mudanças graduais. É o que a gente chama de socialismo clássico, assim, é o socialismo. Os mencheviques eram os comunistas, o socialismo científico, eles queriam revolução. E você tinha na Rússia também um grupo grande de anarquistas, que são contra qualquer forma de governo. Aliás, o anarquismo na Rússia era bem forte. Então, à esquerda, digamos, você tem esses vários grupos. Quando o imperador cai, quem assume o governo provisório, é uma aliança entre mencheviques, que são esses socialistas que querem mudanças mais graduais, e os liberais. E aí você vai falar, cara, como assim uma aliança entre a direita e a esquerda? Uma aliança entre socialistas e capitalistas? Meu Deus, como isso é possível? Gente, é possível. Em política, alianças são possíveis, é só entender o contexto, é só entender os objetivos dos grupos políticos, e aí você vai perceber que nenhuma aliança é absurda. As alianças podem parecer absurdas, mas elas nunca são. Os liberais queriam o quê? A industrialização da Rússia. E os socialistas moderados, os mencheviques, eles, a partir das ideias socialistas do século XIX, eles tinham o seguinte pensamento. Para você chegar a uma sociedade comunista, para você ter uma revolução socialista, primeiro a sociedade tem que se industrializar. Então, primeiro você precisa ter uma revolução burguesa, que industrialize a sociedade. Depois da industrialização, aí sim você tem uma revolução do proletariado, e aí sim você tem a implementação do comunismo. Então, os mencheviques achavam que primeiro a Rússia tinha que se industrializar. Depois da industrialização que viria o comunismo. Por isso eles se aliam aos liberais. Os mencheviques querem a industrialização da Rússia, assim como os liberais. Depois que industrializar a Rússia, a revolução tira os liberais do poder, vira comunismo. Por isso essa aliança entre os mencheviques e os liberais. Ok? E aí, por todo o país, os sovietes, lembra dos sovietes, as organizações de trabalhadores? Eles voltam a se organizar. E esses sovietes, eles ganham mais força e crescem. E esses sovietes, como eu disse, eles são organizações que reúnem vários tipos de trabalhadores. Então, os sovietes, por toda a Rússia, eram representações de trabalhadores que reuniam operários, trabalhadores das fábricas, camponeses e soldados. Então, trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais e militares. Então, por toda a Rússia, você tem esses sovietes. E esses sovietes, eles se articulam como forças políticas importantes. Então, você tem um governo de uma aliança menchevique, socialista moderada, e liberal, mas você também tem esses sovietes que estão mais ligados a ideias um pouco mais radicais. Porque esses sovietes são compostos pelos trabalhadores pobres. E assim como a gente viu na Revolução Francesa, pobre tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Então, quem tem pressa geralmente é mais radical, tem ideias políticas mais radicais. Então, esses sovietes são mais radicais. Eles estão organizados por toda a Rússia, ali preparados para apoiar o governo ou derrubar o governo, dependendo das medidas que o governo tomar. Como o governo é liberal, o governo provisório é um governo liberal, ele vai adotar medidas liberais. Vai proclamar uma república parlamentar. O que é uma república parlamentar? Você tem a eleição do presidente, mas você também tem a eleição do primeiro-ministro. O chefe de governo é o primeiro-ministro. O presidente, ele tem uma representatividade junto ao país, ele tem uma influência política, mas não é quem comanda o governo. Quem comanda o governo é o primeiro-ministro. A Alemanha hoje é uma república parlamentar. Quem governa a Alemanha é a primeira-ministra, Angela Merkel, que é escolhida pelo parlamento. A Alemanha também tem um presidente, mas o chefe de governo, a chefe de governo é a primeira-ministra Angela Merkel. Isso hoje, a Rússia adotou esse sistema de república parlamentar.
Eles também deram anistia aos presos políticos, uma medida muito interessante. Todo mundo que havia sido preso por fazer oposição ao imperador foi libertado. Isso é ótimo. O governo liberal também garante liberdade de expressão e liberdade de associação. As liberdades fundamentais defendidas pelas ideias iluministas e pelas ideias liberais do século XIX, eles vão manter. Liberdade de expressão é importante mesmo no sistema capitalista. Redução de jornadas de trabalho e convocação de eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte. Outras medidas interessantes. Redução da jornada de trabalho. Os trabalhadores não estavam reclamando de jornadas exaustivas, os liberais vão diminuir essas jornadas. Como eu disse para vocês, no restante da Europa já estavam surgindo, já tinha leis trabalhistas. A burguesia do restante da Europa já tinha percebido que colocar o cara para trabalhar 16 horas por dia, ele morre. Então, para ter trabalhadores trabalhando, você diminui a jornada de trabalho e mantém essa força de trabalho ativa. Então, os liberais russos adotaram medidas que o restante da Europa já adotava havia algumas décadas. E convocaram uma Assembleia Nacional Constituinte, criaram uma Constituição para a Rússia. Agora, uma Constituição que seria uma Constituição republicana, uma Constituição democrática, né, teoricamente com ampla participação popular. Só que o povo não queria só assim uma Constituição, uma reforma aqui, uma reforma ali. O povo queria coisas imediatas. O povo queria pão, paz e terra. E a primeira coisa que o povo queria era paz. O povo queria que a Rússia saísse imediatamente da guerra. Porque a Rússia ainda estava na Primeira Guerra Mundial. O governo provisório não tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. A Rússia continuava. E o povo queria terra. Então o povo queria uma reforma agrária. Queria que as propriedades não fossem imensas propriedades pertencendo a poucos donos, mas que fossem várias pequenas propriedades divididas para os camponeses. O povo queria essas mudanças logo, porque o povo, tendo acesso à terra, ele vai produzir o próprio alimento, vai resolver o problema da fome também. E o povo quer paz, o povo não quer mais a guerra, está morrendo muita gente na guerra e é uma guerra que não representa o povo russo. E aí, além do lema pão, paz e terra, que já vinha desde o governo de Nicolau II, surge um novo lema, o lema todo poder aos sovietes. Ou seja, os trabalhadores russos agora querem que o poder seja dos trabalhadores, querem que quem governe a Rússia não seja um governo liberal, sejam os sovietes. Essas organizações de trabalhadores que surgiram por toda a Rússia, elas que tinham que governar a Rússia. Então, os sovietes agora eles se colocam como uma força política capaz de governar o país. E é nesse contexto que vai se destacar um líder bolchevique, um líder comunista, um líder inspirado nas ideias de Marx. E esse líder é Vladimir Ilyanov Lenin. Lenin, ele se destaca como representante do movimento popular. Então o Lenin, ele consegue reunir todas as reivindicações do povo, dos camponeses, dos trabalhadores, dos soldados, em um discurso único. Então ele vai canalizar toda a raiva, toda a insatisfação, toda a indignação, toda a pressa do povo em seu discurso. E ele vai prometer, através de um discurso comunista, aquilo que o povo está reivindicando, que é basicamente pão, paz e terra. Nesse contexto, pessoal, vão surgir três lideranças muito importantes da Revolução Russa. Lenin, que vai ser o principal líder da Revolução Russa, seu braço direito e seu braço esquerdo. E aí vocês definem quem é direito e quem é esquerdo. Trotsky e Stalin. Trotsky e Stalin, a gente vai falar bem mais deles quando a gente for falar do governo da União Soviética na época do Stalin, quando a gente for falar dos totalitarismos. Mas só para vocês saberem, esses são os três grandes nomes da Revolução Russa, as três principais lideranças. Em primeiro lugar, Lenin, em segundo lugar, Trotsky e logo depois Stalin. E aí tá a foto dos três, o Lenin no centro, o Trotsky é o que tem o cavanhaque e óculos, o Stalin é o que tem o bigodinho do outro lado. Lenin, como comunista raiz, ele defendia a revolução proletária e a implementação imediata do comunismo. Ou seja, não tem que primeiro industrializar a Rússia com o governo liberal e depois fazer a revolução. Faz a revolução agora. O povo quer a revolução, vamos fazer a revolução agora. A maioria dos teóricos do marxismo, na época, dizia que primeiro o país tinha que se industrializar para depois fazer a revolução socialista. A Rússia fez a sua revolução antes de se industrializar. Então a Rússia teve um caminho diferente. E o Lenin defendia isso. Temos que fazer a revolução já. O povo está insatisfeito, o povo quer a revolução. Então vamos fazer a revolução agora, implementar o comunismo.
dar todo o poder aos sovietes, ou seja, colocar o poder na mão dos trabalhadores, implementar a ditadura do proletariado e fazer a revolução. Quando ele canaliza essa coisa do todo o poder aos sovietes, o povo fala, é esse cara que a gente quer. Nós queremos o poder, nós trabalhadores queremos estar no poder, nós queremos controlar o que era propriedade privada, tem que estar na mão dos trabalhadores. Então o discurso desse cara, o discurso do Lenin, vai de encontro ao que nós queremos. Ou vai ao encontro do que nós queremos. Então em novembro de 1917, que é outubro do calendário russo, lembrem que tem essa diferença aí de uns dias, então o calendário russo é atrasado, por isso a Revolução Bolchevique é chamada de Revolução de Outubro, apesar dela ter acontecido em novembro do nosso calendário. Então, em outubro do calendário russo, de 1917, tropas organizadas por Trotsky. Trotsky ele foi um líder militar. Apesar dele não ser propriamente militar, é ele que vai organizar as tropas revolucionárias. Então, tropas organizadas pelo Trotsky, que contavam com soldados dissidentes do governo russo, mas principalmente trabalhadores, operários e camponeses. Esse exército formado, um exército de trabalhadores, ele toma os principais prédios da capital, obrigando o governo provisório, que era o governo liberal, a renunciar. Então, em março, a gente tem uma primeira revolução, em que Nicolau II abandona o governo e assume um governo provisório, comandado por liberais, com apoio de socialistas moderados. E aí, em novembro, no mesmo ano, a gente tem uma segunda revolução, que é a Revolução Russa. Quando os bolcheviques, quando a tropa, o exército de trabalhadores organizado pelos bolcheviques, toma o controle dos prédios públicos de São Petersburgo, obriga o governo provisório a renunciar, e a partir do momento que o governo provisório renuncia, a revolução se espalha. Os sovietes começam a assumir o controle das cidades russas. Os sovietes começam a assumir o controle da Rússia. Por toda a Rússia, os sovietes começam a tomar o poder. E aí, quando essa revolução se espalha, os bolcheviques, comandados por Lenin, assumem o poder. E é nesse momento que a Rússia se torna um país governado por comunistas. Esse é o marco da Revolução Russa. A revolução se espalha, os sovietes assumem o poder. É por isso que depois o país vai se tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque os sovietes assumem o poder na Rússia. E aí a gente tem a figura do Lenin. O Lenin vai ser representado como o grande herói, o grande mito da Revolução Russa. Durante todo o período em que houve a União Soviética, Lenin é o grande símbolo. Tem estátuas do Lenin por toda a União Soviética e os cartazes do Lenin representando ele como um herói, praticamente de capa, né, ali na primeira imagem ali no alto, o Lenin como grande herói e o Lenin como um grande líder, sempre apontando. E é muito interessante que ele está sempre apontando, se vocês repararem, ele está apontando para o Ocidente, como que quem vai levar a revolução para o Ocidente. A Rússia está no Oriente, ele está apontando para o Ocidente, em direção aos países capitalistas. Pois bem, os bolcheviques estão no poder. Como eu já disse para vocês, bolchevique quer dizer maioria, porque eles representavam a maioria dos socialistas e deram origem ao Partido Comunista. O primeiro partido comunista é o Partido Comunista Russo. Então você tem... e o Partido Comunista foi formado pelos bolcheviques. Então eles eram a maioria, eles queriam a revolução imediata, diferente dos mencheviques que achavam que primeiro tinha que ter uma revolução industrial para depois ter uma revolução socialista. Os bolcheviques queriam a revolução socialista direta. Primeira medida. O que o povo quer? O povo quer paz? Então vamos proporcionar a paz. A União Soviética ainda não é a União Soviética, é Rússia ainda. Rússia. A Rússia assina um acordo de paz com a Alemanha e sai da Primeira Guerra Mundial. Então, em 1917, pós-Revolução Russa, a Rússia finalmente sai da Primeira Guerra Mundial. Era mais fácil. Paz. O povo quer sair da guerra. Vamos sair da guerra. Agora vem uma coisa um pouco mais difícil, que é terra. O povo quer terra. A terra pertencia aos nobres, aos grandes proprietários. O que o governo comunista faz? Expropria as terras. Expropriar é literalmente tomar. Toma as terras dos grandes proprietários e divide entre os camponeses, que é o que a gente chama de reforma agrária.
Só um parênteses, eu acho que eu já expliquei isso para vocês em alguma aula de sociologia, né, as turmas que tiveram aula de sociologia comigo. Existem vários jeitos de fazer reforma agrária. Reforma agrária é um mecanismo em que você diminui a concentração de terras, você faz com que mais pessoas tenham acesso à terra. Tem vários jeitos de fazer. O jeito que os bolcheviques fizeram é o mais prático. Toma de quem tem e distribui para quem não tem. Mas tem outros mecanismos, outras formas de fazer. Inclusive países capitalistas fazem reforma agrária de um jeito capitalista. Como é que você pode fazer reforma agrária de um jeito capitalista? Você cria leis limitando o tamanho da propriedade, por exemplo. Ninguém pode ter uma propriedade maior do que tanto. Aí quem tem propriedade maior do que tanto tem que dividir sua propriedade e vender o que sobra. Ou, ao invés de proibir ter a propriedade maior do que tanto, você proíbe. Ninguém pode vender uma propriedade maior do que tanto. E aí é um mecanismo interessante, porque assim, digamos, ninguém pode ter uma propriedade maior do que 200 hectares. Aí eu tenho uma fazenda de 400 hectares. Eu não tenho nenhuma lei que me proíbe de ter a fazenda de 400 hectares. Mas eu não posso vender os 400 hectares. Eu só posso vender 200. Então, para eu vender a minha fazenda de 400 hectares, eu tenho que dividir ela em duas. E aí eu tenho que vender para duas pessoas diferentes. Isso é um jeito de fazer reforma agrária. Outro jeito de fazer reforma agrária é você criar uma legislação dizendo que a terra não pode ficar improdutiva. Que é mais ou menos o que tem na Constituição brasileira. Se os governos brasileiros levassem ao pé da letra o que está escrito na Constituição, todo lote de terra que tem um dono, mas que não está sendo usado para nada, ele pode ser reivindicado pelo governo para se assentar famílias de trabalhadores sem terra. Então, tem várias formas de fazer. O que os bolcheviques fizeram é o mais radical. Toma de quem tem e dá para quem não tem. É o jeito mais radical. Mas existem outras formas de fazer, inclusive dentro do sistema capitalista, né? Você não precisa ser socialista para fazer reforma agrária. Então, distribuíram terra. Agora vem a parte mais difícil, que é pão. Para ter pão, você tem que resolver a crise econômica da Rússia. E é aí que vem o problema. Como bons comunistas, os bolcheviques, no poder, eles vão estatizar os meios de produção. Então, acaba com a propriedade privada dos meios de produção. Bancos, fábricas, lojas passam a ser controlados pelos trabalhadores, ou seja, os sovietes agora administram os bancos, as fábricas e as lojas. Não é mais propriedade privada, pertence aos trabalhadores, é do Estado, e o Estado é controlado pelos sovietes, então são os sovietes que administram, os próprios trabalhadores administram. Então os meios de produção são administrados pelos sovietes. Reparem que não as propriedades agrícolas. As propriedades agrícolas são privadas ainda, mas elas são de pequenos proprietários, elas são distribuídas para pequenos proprietários. Você ainda não tem a estatização das propriedades agrícolas, mas você tem a estatização das fábricas, dos bancos e das lojas. E aí nós temos a implantação do comunismo. Como é que você transforma um país em um país comunista, né, na prática? Temos um governo comunista, agora o que a gente vai fazer? Então, a estatização dos meios de produção, a reforma agrária, né, a inviabilização de grandes propriedades rurais. Então, são medidas que vão rompendo com o capitalismo. Você não tem mais um livre mercado, você não tem mais iniciativa privada nos meios de produção. A produção é controlada pelo Estado e você não tem mais o livre mercado. E aí o governo comunista na Rússia vai tentar formar uma ditadura do proletariado. O que é uma ditadura? Ditadura é quando um grupo assume o poder e governa sozinho, sem levar em conta a opinião dos outros. E aí a Rússia tenta formar uma ditadura do proletariado, a ideia que vinha do Marx. O que é a ditadura do proletariado? Os trabalhadores assumem o poder. Então a burguesia, os antigos nobres, esses não fazem parte do poder, são os trabalhadores. Para o comunista, a ditadura do proletariado não é nem exatamente uma ditadura, é só um modo de dizer, porque o proletariado é a grande maioria da população. Então a ditadura do proletariado seria a maioria da população mandar no país. Só que na prática não é a população, é o partido que está mandando, é o Partido Comunista. Mas nesse momento, como a população está apoiando o partido, a população está apoiando os sovietes, então o povo se sente no poder. O povo se sente no poder.
Só que aí, quando se instaura essa ditadura do proletariado, quem discorda do governo vai se manifestar. Então, dentro da Rússia, a grande maioria do povo está apoiando os bolcheviques, mas você tem os mencheviques, que acham que eles estão fazendo errado. Não, vocês estão fazendo a revolução na hora errada. Tem que industrializar primeiro, depois faz a revolução. Vocês estão estragando a revolução, não é assim. Você ainda tinha na Rússia monarquistas, gente que queria a volta do Nicolau II. Tá tudo errado, tem que voltar o imperador. Você tinha na Rússia os liberais. Os liberais queriam um governo liberal, igual ao resto da Europa, com burguesia no poder. E você tem os anarquistas, que são contra qualquer forma de governo. E o que os bolcheviques estão fazendo é uma forma de governo. E os anarquistas não querem governo. Então você tem todo mundo que não é bolchevique fazendo oposição ao governo bolchevique, ao governo do Lenin. E aí você tem, contra o governo bolchevique, você tem greves. Você tem greves de mencheviques, você tem greves de anarquistas, você tem sabotagem de serviços de anarquistas, de liberais, de monarquistas. E você tem a criação de um exército, basicamente com o apoio dos monarquistas e dos liberais, que é quem tem dinheiro, contra o governo. Então, os bolcheviques criaram um exército para derrubar o governo liberal, mas os liberais e os monarquistas criaram um exército para lutar contra os comunistas. E aí você tem na Rússia uma guerra civil. Só comentar essa charge ali do lado representa o Lenin varrendo a monarquia, o capitalismo e a religião do mundo, né? Como se o comunismo fosse libertar o povo de tudo que o oprime, que é o rei, a religião e o capitalismo. E aí você tem, de 1918 a 1921, uma guerra civil. A Rússia se divide em duas. Você tem o Exército Vermelho, comandado por Trotsky, para defender o governo bolchevique. E você tem o Exército Branco, liderado por monarquistas e por liberais, mas para derrubar o governo bolchevique, que não aceitam o governo comunista. Então, de 1918 a 1921, cerca de 3 anos, a Rússia está lutando russos contra russos. Os russos estão se matando. E a indústria e a agricultura nesse período estão voltadas para o esforço de guerra. Então a produção russa agora não está mais voltada para a Primeira Guerra Mundial, mas está voltada para uma guerra interna. Só que nesse contexto, agora no contexto em que a Rússia é um país comunista, quem controla a economia é o Estado. Dentro do comunismo, quem controla a economia é o Estado. Então o Estado vai direcionar a produção, vai controlar a produção de modo a atender o esforço de guerra e tentar não desabastecer a população. E aí os sovietes e os sindicatos, que eram livres, eram organizações autônomas, eles são integrados ao Estado. Então o governo passa a controlar os sovietes. Percebam esse movimento. Os sovietes davam a sustentação ao governo comunista. Agora é o governo comunista que controla os sovietes. Então os sovietes passam a ser, de certa forma, órgãos do governo. Eles não são mais independentes, não são mais livres. Eles são vinculados ao governo. Num primeiro momento, a grande maioria dos trabalhadores apoiava o governo. Então tudo bem o soviete fazer parte do governo. Mas a partir do momento que os trabalhadores começarem a não concordar com o governo, isso vai ser um problema. Porque a representação dos trabalhadores é controlada pelo governo. Mas isso tudo no contexto de guerra, né? Então você está em guerra, então você tem que fazer alianças. Os opositores do governo comunista, como o povo via a revolução como uma vitória do povo, quem era contrário à revolução era inimigo do povo, portanto era traidor do povo. Então muitos liberais, muitos monarquistas, muitos mencheviques, muitos anarquistas foram presos e muitos deles condenados à morte, porque traição, a pena é de morte. Na época do antigo regime, trair o rei é pena de morte. Agora, num governo popular, trair o povo é pena de morte. Então, muitos opositores do governo bolchevique foram mortos, foram condenados à morte por traição. E aqui você tem, isso é muito interessante, vocês devem lembrar das aulas de Primeira Guerra Mundial, aqueles cartazes do Briton, o cartaz do tio Sam com o dedo apontando, I want you, quero você nas Forças Armadas. A propaganda soviética bem parecida, só que agora um soldado vermelho, cor do comunismo, com a estrelinha do comunismo, convocando os trabalhadores para a guerra.
E aí o Exército Vermelho é um exército de trabalhadores. E o que é interessante do Exército Vermelho é que o Exército Vermelho é composto por pessoas que acreditam na causa, pessoas que acreditam no comunismo. Então eles não estão lutando como soldados profissionais, eles estão lutando por uma causa, eles estão lutando pelo que eles acreditam. Então eles estão dispostos a dar a vida por aquilo que eles acreditam. Então você tem essa característica, mas é muito interessante que a mesma propaganda que se usava na Primeira Guerra Mundial para atrair tropas, se usa para atrair tropas para defender, atrair voluntários para defender a Revolução. Quais são os efeitos da Guerra Civil? Depois de 1921, quem venceu? Os bolcheviques venceram. Só que após essa vitória dos bolcheviques, o Partido Comunista, que é quem está no governo da Rússia, vai adquirir algumas tendências mais autoritárias. Com o objetivo de defender as conquistas da Revolução, o Partido Comunista vai ser um pouco mais rígido, vai tentar controlar a imprensa, vai fiscalizar as manifestações, vai diminuir um pouco as liberdades de expressão, vai ser um pouco mais autoritário e não vai aceitar muito divergências. O Partido Comunista vai centralizar muito as decisões. E aí a gente tem, de fato, a instauração de uma ditadura dentro da Rússia. Só que essa Rússia, que o Partido Comunista começa a governar de forma mais autoritária, está devastado, destruído pela Guerra Civil e com uma economia arrasada, plantações destruídas, então você tem falta de alimentos, tem crise de abastecimento, enfim, o país está destruído por conta de uma guerra civil. Já estava meio destruído por conta da Primeira Guerra Mundial e ficou completamente destruído com a Guerra Civil. É nesse contexto que Lenin tem uma ideia muito sagaz. Ele cria uma política econômica que ficou conhecida como NEP, a nova política econômica. Não está invertido não, é que NEP é a sigla em russo para nova política econômica. O que é essa nova política econômica? Prestem muita atenção nisso, Isso tem a ver com o que o pessoal da administração estudou comigo em aulas de sociologia, tá? Prestem muita atenção nisso. Nas aulas de sociologia a gente viu que os países capitalistas, eles deram uma segurada no liberalismo, adotaram algumas medidas que lembravam o socialismo, né, uma participação maior do Estado na economia para salvar suas economias. E quando um país comunista está em crise, o que ele faz? Uma pequena abertura ao capitalismo. Então percebam, no início do século XX, a gente vai estudar isso depois, quando a gente for estudar a crise de 29. Países capitalistas em crise fazem pequenas concessões a ideias socialistas. Países socialistas em crise fazem pequenas concessões a ideias capitalistas. O que o Lenin fez? Uma pequena abertura ao capitalismo. Para salvar a economia russa a partir de 1921, ele permite a criação de pequenas empresas particulares. Então, alguns setores da economia que eram totalmente estatizados, ele abre para a iniciativa privada, mas ele não permite grandes empresas. Pequenas empresas, só pequenas empresas, mas isso já é uma abertura, assim, não é capitalismo oficialmente, mas é uma pequena abertura a ideias capitalistas, a propriedade privada. Então ele permite que alguns meios de produção tenham iniciativa privada participando. E ele também abre para alguns investimentos externos, investimentos de capitalismo externo. Então, essa pequena abertura para propriedade privada, para pequenas propriedades privadas e a investimentos externos, ajuda a equilibrar as finanças na Rússia, ajuda a retomar a produção agrícola e a retomar a produção industrial. Então essa nova política econômica, que também ficou conhecida como comunismo de guerra, porque é um comunismo com um pouco de capitalismo, não é um comunismo puro, assim, é um comunismo provisório, digamos, por isso comunismo de guerra, é para arrumar a casa ali e depois implantar o comunismo mesmo, estatizar tudo de novo. Mas até ajeitar as coisas, vamos dar uma leve abertura aqui para iniciativa privada até o país se reorganizar. Então percebam isso. Capitalistas em crise colocam um pouquinho mais de Estado. Comunistas em crise colocam um pouquinho mais de iniciativa privada. E aí, a partir desse momento aí da nova política econômica,
a Rússia vai tendo uma política cada vez mais autoritária. O Partido Comunista se torna cada vez mais autoritário e ele passa a centralizar cada vez mais as decisões. O todo poder aos sovietes virou todo poder ao Partido Comunista. Os sovietes continuam existindo, mas agora os sovietes são meio que braços do Partido Comunista, são meio que filiais do Partido Comunista. O Partido Comunista controla a Rússia. E além do Partido Comunista controlar a Rússia, ele toma uma medida muito interessante. Bom, já que o Partido Comunista representa o povo, para que outros partidos? Então os outros partidos políticos são proibidos na Rússia. A Rússia não tem mais partidos políticos. A Rússia tem o Partido Comunista, o partido. No singular, o partido. Não tem mais outro partido. Então os trabalhadores, o Partido Comunista representa os trabalhadores já estão no poder, para que eleições? Então você não tem mais eleições, você não tem mais partidos políticos, só o Partido Comunista. Quem governa a Rússia agora é o Partido Comunista. E instaura-se a ditadura do proletariado, suposta ditadura do proletariado, através do Partido Comunista. Só que em 1922, Lenin, o grande líder da Revolução Russa, o grande nome, o grande articulador, aquele que as pessoas eram fiéis e devotas a Lenin, o grande líder, o grande salvador do povo, aquele que libertou o povo da miséria, da guerra, enfim, e está recuperando a economia da Rússia. A economia russa estava se recuperando. Em 1922, Lenin se afasta do poder por motivos de saúde. Ele provavelmente teve um AVC ou algo, enfim, ele teve um problema de saúde que o impossibilitou de governar. E aí meio que esconderam, não se sabe ao certo quando que ele morreu, né? Porque ele era o grande líder e perder o grande líder naquele momento poderia causar, enfim, convulsões populares, enfim. Mas ele se afasta. E quem assume o poder, tinha dois nomes para assumir o poder na Rússia. O Trotsky e o Stalin. Trotsky defendia que a revolução não tinha que parar na Rússia. Que a Rússia, o Exército Vermelho, tinham que avançar em direção à Europa e espalhar a revolução pelo mundo. Porque se não espalhasse a revolução pelo mundo, isso o Trotsky dizia, se não espalhar a revolução, se a gente manter a revolução dentro da Rússia, corre o risco da Rússia virar uma ditadura sanguinária. Porque a gente vai ficar preocupado em querer manter aqui, a gente vai ficar matando o opositor, vai virar uma ditadura sanguinária. Então o comunismo pelo mundo logo, já faz a revolução no mundo inteiro, e aí já resolve o problema, o mundo todo é comunista, já libertamos os trabalhadores do mundo todo. Do outro lado tínhamos Stalin. Stalin defendia que primeiro a gente precisa consolidar a revolução ainda está instável, a gente precisa consolidar a revolução na Rússia para depois pensar em expandir a revolução. Então primeiro vamos consolidar aqui, combater a oposição, melhorar a economia, garantir que a revolução vai dar certo, que o comunismo vai ser implementado, quando o comunismo estiver seguro na Rússia, aí a gente pensa em espalhar a revolução pelo mundo. O Partido Comunista, a maioria dos membros do Partido Comunista comprou as ideias do Stalin. E por isso, quando Lenin é afastado por motivo de saúde, quem assume o controle, quem assume o governo do Partido Comunista e, consequentemente, o governo da Rússia é Stalin. E aquela denúncia do Trotsky, se a gente não espalhar a revolução pelo mundo, a Rússia vai virar uma ditadura sanguinária. Vejamos nas aulas sobre totalitarismo, quando a gente for estudar o governo do Stalin, se a profecia de Trotsky se concretizou ou não. Então a gente vai voltar a falar da Rússia, por como que ela vira União Soviética e como que a Rússia vira uma ditadura sanguinária durante o governo do Stalin. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Okay? Aqui a gente encerra a Revolução Russa. Qualquer dúvida, vocês já sabem os caminhos para me encontrar. Só perguntar por e-mail, por WhatsApp e a gente conversa sobre esse tema. Até mais!